Bom, vamos começar a explicação do dia de hoje, falando sobre produção de texto. Então, nós temos uma produção de texto. Produção de texto, nós vamos saber como desenvolver. Aqui nós temos uma história colocada em 3 quadrinhos. Então, nós vimos no primeiro quadrinho 2 meninos jogando bola. Depois, um deles chuta a bola e pega em um vaso. Então, nós temos o início da história, o meio e o fim. Então, na nossa produção de texto, nós temos que ter essas 3 etapas: o começo da história, o meio e o fim. Vamos voltar aqui. Então, começando. Antes de tudo, tem que ter o título. Lá em cima vai ter o título. Como que pode ser o título? O título tem que ser relacionado à história. Pode ser o jogo, a partida de futebol, o jogo que não deu certo. Então tem que ter alguma relação com a história. E vão ter 3 parágrafos. Primeiro parágrafo, o começo. Segundo parágrafo, o meio. E o terceiro parágrafo, o fim. Ok? Então vamos lá. Primeiro título, vamos escolher o título. O título ele vai lá na primeira linha, sempre na primeira linha é o título, ok? Centralizado. O que é centralizado? Então, se eu colocar aqui o título, o jogo, ele tem que estar centralizado, ele não pode estar no começo da linha, nem no final, tem que estar no centro da linha, centralizado, no meio. Ok? Então, vamos lá. Colocamos o título centralizado, o jogo. Primeiro parágrafo. Lembra que para começar um parágrafo eu preciso deixar aquele espaço inicial. Então, na linha de baixo do título, vamos começar o primeiro parágrafo. Tem que explicar a primeira figura, o começo da história. Vamos dar nomes aos personagens. Pedro e Tiago estavam jogando futebol na calçada da vizinha. Então, é o que estava acontecendo no primeiro quadrinho. Deixei o espaço do parágrafo e ponto final para finalizar o parágrafo. Expliquei o começo da história. No segundo parágrafo, vai acontecer alguma coisa, que é o meio da história. Ó, o segundo parágrafo tem que deixar o espaço de novo. Então, aqui eu tenho o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo. Tiago resolveu dar um chute muito forte. Ponto final para finalizar o parágrafo. E vou para outra linha, porque já vai para o último parágrafo. E o dia deles não terminou bem, porque a bola quebrou o vaso preferido da vizinha. Então, eu tive o primeiro parágrafo, que conta o começo da história que eles estavam jogando futebol. O segundo parágrafo, o meio da história, que é quando o Thiago dá um chute muito forte. E o último parágrafo, que eu deixo também um espaço no começo, eu explico o final da história, que o dia deles não terminou bem, porque a bola quebrou o vaso preferido da vizinha. Então, eu tive o começo, o meio e o fim da história, ok? Então, quando a gente for contar uma história, precisa ter um começo, um meio e um fim. No mínimo 3 parágrafos. Vamos começar a apostila no próximo vídeo.